Meu nome é Ana Costa, eu sou auditora fiscal do trabalho e coordeno aqui no Rio Grande do Sul o projeto de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitadas no mercado de trabalho. Ou seja, eu coordeno um grupo de auditores fiscais que fiscaliza o cumprimento da lei de cotas, que é aquela lei que obriga empresas com 100 ou mais empregados a contratar um percentual de trabalhadores com deficiência reabilitados. E o que a gente tem observado é que há um processo de desconstituição, de eliminação dessa legislação protetiva dos trabalhadores com deficiência. Isso começa com a reforma trabalhista, que legitimou a terceirização indiscriminada. A lei de cotas ela é um percentual que vai de 2% a 5% e aumenta conforme o tamanho dessa empresa, conforme o número total de empregados dessa empresa. Então, por exemplo, uma empresa de 100 a 200 empregados tem uma obrigação de contratar 2% de trabalhadores com deficiência, depois de 3% que vai de 201 a 500, 4% de 501 a 1.000 e mais de 1.000, 5% dos trabalhadores. Com a terceirização indiscriminada, a tendência é haver um fracionamento muito grande dessas empresas, então tu teria, consequentemente, os percentuais menores, né? Diminuiria as cotas de pessoas com deficiência. Então, uma empresa, por exemplo, de 1.001 empregados que tinha que contratar 5% de trabalhadores com deficiência, pode se transformar em 5 empresas de 200 empregados, que o percentual é 2%. Então, só aí tu tem uma diminuição muito grande das cotas para pessoas com deficiência. É importante também saber que as empresas de trabalho terceirizados são empresas com o cuidado da segurança dos trabalhadores mais precário, tanto que é nessas empresas que se encontra o maior número de acidentes de trabalho, né? E principalmente os acidentes fatais, a maioria desses acidentes ocorrem nesse tipo de empresa. Então, ao mesmo tempo que tu tem diminuição das cotas de pessoas com deficiência, talvez tu tenha um processo de crescimento de deficiências no Brasil, de aumento de pessoas com deficiência que adquirem essa deficiência no mercado de trabalho. Agora, nesse processo eleitoral, a gente tem visto que o candidato Bolsonaro tem feito críticas muito fortes à atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho, dizendo que a auditoria, a fiscalização atrapalha a rotina das empresas que precisam produzir. Então, ele diz que vai diminuir drasticamente o número de fiscais no Brasil e que o Ministério do Trabalho vai acabar e vai ser anexado em outros ministérios, né? Então, as empresas que a gente observa não contratam pessoas com deficiência por livre e espontânea vontade. Quando a gente começa um processo de fiscalização numa empresa que nunca foi fiscalizada, se percebe que essa empresa não tinha nenhum trabalhador com deficiência no seu quadro. Ela tem porque se exige o cumprimento dessa legislação. E sem fiscalização, certamente nós vamos ter uma diminuição dessas contratações de trabalhadores com deficiência no Brasil. A lei de cotas ela é de 91 e dentro do Ministério do Trabalho, só em 2004, no governo Lula, é que a gente teve criada uma portaria que instituiu uma multa, né, que se aplica quando uma empresa não cumpre a legislação, se faz um auto de infração que vira uma multa. Essa é uma das multas mais altas dentro do Ministério do Trabalho, essa é uma legislação mais recente. Mas até então, nós auditores fiscais não tínhamos como
fazer uma cobrança efetiva dessa legislação, porque não havia uma multa específica para o descumprimento dessa legislação. Depois disso, em 2007, foi constituído então, dentro da Secretaria da Inspeção do Trabalho, a obrigatoriedade em todos os estados, em todas as superintendências do Ministério do Trabalho, esse passou a ser um projeto obrigatório da fiscalização do trabalho, e aí, independentemente da visão de uma chefia, que pode até às vezes achar que esse é um trabalho secundário, então todos os estados, todas as superintendências têm que haver auditores fiscais cobrando o cumprimento dessa legislação. Com isso nós tivemos um avanço muito grande na inclusão de pessoas com deficiência. Os números mostram ano a ano um crescimento dos trabalhadores com vínculos formais, os trabalhadores com deficiência e reabilitados com vínculos formais de emprego, mesmo nesses momentos de crise e de desemprego, o número de trabalhadores com deficiência tem crescido, o número total de trabalhadores, e isso, sem dúvida, é fruto de um trabalho organizado de cobranças dessas cotas em todo o Brasil. E, na medida que existe toda uma visão anticotas, né? Isso, o candidato Bolsonaro tem se manifestado radicalmente contra as cotas, sejam as cotas raciais, sejam outras cotas, porque ele diz que é um governo de maioria e não de minorias, né? Que o governo dele vai ser voltado para as maiorias. O que se terá talvez seja a desconstituição e desorganização de todo esse trabalho e toda essa ênfase que foi dada até então a essa cobrança no seio do Ministério do Trabalho da legislação da lei de cotas. É importante que talvez as pessoas mais jovens não se lembram, mas antes da lei de cotas, dificilmente uma empresa contratava um trabalhador com deficiência. Aquelas que assim faziam era porque tu tinha um diretor da empresa ou na família com um membro com deficiência. E aí contratava ele e no máximo mais um amigo ou um conhecido. Não se tinha essa política de inclusão, né? E hoje a gente vê uma inclusão de vários segmentos das pessoas com deficiência. Isso trouxe diversidade, né, para dentro das empresas. Isso deu hoje para as pessoas com deficiência a possibilidade de terem um contrato de trabalho, de terem o seu salário, de serem reconhecidas como pessoas que têm direitos, né? Talvez o direito do trabalho seja um dos direitos mais fundamentais, porque é aquele direito que te dá autonomia para tocar a tua vida com independência, né? Eu acho que essa é uma conquista que os últimos anos aí, nos governos progressistas, nos governos do PT, trouxeram para essa comunidade. Não podemos esquecer também que é nesses governos que nós temos a ratificação pelo Brasil da Convenção da ONU, que é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a sanção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que são duas leis fundamentais para a inclusão, não só no mundo do trabalho, mas para o exercício da cidadania.